já, tem 4 anos. Eu tenho 3 filhos. E eu sou, desde nova, uma pessoa muito guerreira, sempre batalhei muito. Eu amo vender Jequiti. Eu tinha meu salário, não era suficiente, mas eu disse, não, com a Jequiti eu vou conseguir pagar, né? Eu consegui pagar minha faculdade e também eu posso. Muito ruim de estar dependendo de alguém. Então para, né? Vamos vender Jequiti. Jequiti, sonho que dá. Laudo da Polícia Civil diz que havia cocaína na bebida que matou 4 pessoas em Barueri, na Grande São Paulo. A polícia encontra arsenal que inclui até armas antiaéreas em uma casa em São Paulo. O valor do arsenal, R$1,5 milhão. Após denúncias de maus tratos, Prefeitura interdita a creche na região metropolitana de Porto Alegre. Em Minas Gerais, uma clínica veterinária é acusada de congelar animais mortos para continuar cobrando dos donos pela internação. Ministra do Supremo manda tribunal que julga casos da Lava Jato soltar condenados em segunda instância que não tenham pedidos de prisão preventiva. Governo da Colômbia confirma a morte de 3 pessoas nos protestos contra o presidente do país. Morre nos Estados Unidos o rabino Henry Sobel, que se destacou na defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil. Se fecharmos os olhos, tornamos-nos cúmplices. O Flamengo fecha o último treino antes da final da Copa Libertadores. Está no ar o SBT Brasil. Bom dia. Bom dia. Você acompanha agora a reapresentação do SBT Brasil desta sexta-feira. Um arsenal de guerra que inclui fuzis antiaéreos foi apreendido em um esconderijo dentro de uma casa na zona leste de São Paulo. A polícia acredita que as armas eram usadas por uma organização criminosa em grandes assaltos a bancos e também a transportadoras de valores. Com a ajuda de uma marreta, os policiais destruíram a parede falsa. E o que eles procuravam havia 2 meses estava lá. Traz uma. Uma não, havia várias armas de grosso calibre, fuzis, pistolas, muita munição, além de rádios comunicadores e luvas. Tudo isso estava escondido dentro dessa casa na zona leste de São Paulo. Residências que guardam esse tipo de armamento normalmente pertencem a organizações criminosas, uma vez que essa quantidade de armamento nunca pertence a uma pessoa só, e sim a um grupo. A quantidade e a potência do armamento, que é de uso restrito do Exército, chamaram a atenção da polícia. Esses 3 fuzis .50, por exemplo, têm capacidade para derrubar uma aeronave. O valor do arsenal, R$1,5 milhão. Segundo as investigações, essas armas capazes de furar veículos blindados são usadas em ataques a bancos e transportadoras de valores. A polícia prendeu Marcos Moura. Ele vivia na casa e era responsável por tomar conta de todo o armamento. Mas acredite, o bandido fugiu, apesar de já estar algemado. Conseguiu fugir enquanto os policiais quebravam pelas paredes à procura de novas armas de fogo. Preocupados com tantas armas, eles se esqueceram do suposto zelador da organização criminosa, que fugiu pela porta dos fundos. Morreu em Orlando, nos Estados Unidos, o apresentador Augusto Liberato. Ele sofreu um acidente doméstico na última quarta-feira e bateu a cabeça. Gugu começou na televisão aos 14 anos. Vamos saber mais informações agora sobre a carreira dele. 1982. Estreava no SBT o primeiro programa de sucesso de Gugu Liberato. 1, 2, 3, viva a noite! Nos anos 80, quem estava em evidência não deixava de aparecer no sábado à noite ao lado de Gugu. A música exagerado, Cazuza! Foi no Viva a Noite que o grupo Menudo se apresentou pela primeira vez na televisão brasileira. O sucesso do conjunto Menudo! E agora canta pra todos nós! O sucesso dos porto-riquenhos foi um incentivo para que Gugu lançasse bandas adolescentes por aqui, entre elas o Polegar e o Dominó. O apresentador também se arriscou com o microfone na mão.
Da esteira do sucesso do Viva a Noite vieram outros programas que marcaram época. Está começando agora para todo o Brasil, cidade contra cidade. Mas já começou bem esse programa. É a hora dos beijos, meu Deus do céu. No TV Animal, a mensagem era a preservação da natureza. A Corrida Maluca bateu recordes de audiência e foi premiada no Japão como o melhor programa da TV mundial. Gugu já era uma estrela quando lançou seu programa mais marcante. Em janeiro de 1993, entrava no ar o Domingo Legal, que levou o apresentador várias vezes à liderança de audiência. Neste estúdio, ele comandava a atração que está na memória afetiva da maioria dos brasileiros. Os loucos anos 90 passaram por aqui. Está começando agora o Domingo Legal! Domingo! Para abrir o Domingo Legal de hoje, Daniela Mercury, Cidade Negra, Ricky Martin. No Domingo Legal, Shakira apareceu antes de começar a cantar em inglês. Festa no palco e nas casas dos telespectadores. O quadro Gugu na Minha Casa dava prêmios e surpreendia o público. Gente, olha, acho que faz uns 2 meses ou 3 que eu mandei a cartinha. Posso ir pra sua casa? O que você vai fazer, hein, Gugu? E quanta gente famosa passou pelo programa. Giovana! No táxi do Gugu, ele se disfarçava para levar passageiros por caminhos tortuosos. Gente, que maneiro! Durante o Domingo Legal, a vida pessoal de Gugu também teve fatos marcantes. Nasceram os 3 filhos dele com a ex-companheira do Viva a Noite, Rose de Mateu, que depois se formou em medicina. Nos últimos anos, a família passou a morar na Flórida. Em meados de 2009, Gugu assinou contrato com a TV Record. Fez um programa com o nome dele e também apresentou reality shows. Há 2 anos, voltou à antiga casa para participar do Teleton. Parecia à vontade nos estúdios que o viram crescer. A vida é feita de momentos. No momento, nós estamos aqui com saúde, nós estamos com disposição, mas daqui a pouco, tudo pode mudar. Se uma só palavra pudesse descrever a vida e a carreira de Gugu, poucos discordariam que essa palavra seria alegria. Hoje um programa muito legal, um programa muito divertido. Muita alegria estar aqui. Nossa, quanta gente! A polícia prendeu mais um suspeito de participar do roubo de mais de 700 quilos de ouro no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O crime aconteceu no fim de julho. Ao todo, 5 pessoas já foram presas. 4 dias antes do crime, câmeras de segurança flagraram os 2 homens, apontados como mentores de um dos maiores assaltos da história de São Paulo, reunidos para planejar detalhes finais do ataque. Um deles é Marcelo de Lima, conhecido como Febrônio. O criminoso foi preso ontem. Ele percebeu que vinha sendo seguido e estava prestes a fugir. Antes disso, circulava tranquilamente por shoppings, comprou um apartamento de alto padrão na capital e esse sítio luxuoso em Atibaia, interior do estado. Marcelo de Lima se apresentou para a polícia como Ourives. O criminoso foi dono de uma loja que comprava e vendia metais preciosos no centro de São Paulo no início dos anos 2000. Segundo as investigações, ele foi o responsável por entrar em contato com os receptadores e vender o ouro roubado no mercado informal. Em 25 de julho, criminosos usaram viaturas falsas da Polícia Federal para entrar no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e roubar uma carga de ouro avaliada em 117 milhões de reais. A ação foi gravada por câmeras de segurança e durou exatos 2 minutos e 39 segundos. Até agora, as investigações apontam que 14 assaltantes participaram do crime. 5 deles foram presos. O outro mentor do ataque, Francisco Pasquale, está foragido. Por enquanto, a polícia não tem pistas de onde foi parar o ouro roubado. Nós estamos esperançosos de que ainda seja possível recuperar, e mesmo que ele tenha vendido, mesmo que ele tenha sido passado para outros caminhos, outros países, outros estados, outro tipo de comércio.
Pais denunciaram maus tratos em uma creche em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre. Crianças de 2 anos voltaram para casa com lesões e hematomas. O local foi interditado pela prefeitura. Este pai, que prefere não aparecer, desconfiou depois que a filha, aos 6 meses, apareceu com hematomas. Pegou com uma lesão muito escura na orelha. Na orelha pegava um pouco do olho também. A direção da creche disse que outro bebê havia puxado a orelha da menina. A gente ficou se perguntando numa salinha onde tinha crianças de 6, 7, 8, 9 meses, como é que crianças de 9 meses iam uma força dessa para deixar uma marca roxa. O pai afirma que as manchas continuaram a aparecer. A última vez que foi a gota d'água, a gente constatou que as 2 perninhas tinham marcas de dedo, de pegada brusca, que estava perto, bem nas coxinhas pela parte de trás. Aí a gente ligou um alerta de que algo realmente estava errado. Os relatos se multiplicaram. A creche, no centro de Montenegro, na Grande Porto Alegre, é particular e tinha convênio com a prefeitura. Meu filho veio já roxo, com um galo na cabeça, e ela me disse que ela tinha batido no pneu sensorial dentro da creche. Ele também vinha com muita fome. Em outubro, uma ex-funcionária denunciou a creche à Secretaria Municipal de Educação. A gente ficou bem preocupado, que era a contenção das crianças assim no bercinho, né? Enrolados no cobertor. E um áudio, assim, onde havia, assim, tipo, xingando as crianças de uma maneira inadequada para uma criança tão pequena. Os pais denunciaram as agressões à Polícia Civil e ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. A Prefeitura de Montenegro transferiu as 9 crianças matriculadas na creche até que a investigação seja concluída. O Conselho Tutelar pediu o fechamento da creche, mas a escolinha já está de portas fechadas. Os donos desapareceram. A gente quer que esses fatos sejam apurados, porque a gente não aguenta mais saber que os nossos filhos podem ter sido maltratados, foram maltratados, eles sofreram agressões. Como é que a gente vai lidar com isso? Em 3 dias, o estado do Rio de Janeiro registrou 4 casos de feminicídio. Hoje, amigos e parentes se despediram de uma das vítimas de apenas 17 anos. No enterro, o pedido por um basta na violência contra as mulheres. O caso da Madu é uma coisa que pode acontecer comigo, pode acontecer com cada menina que hoje está aqui. Maria Eduarda Alves de Lima lutou pela vida por 3 dias após ser baleada na cabeça pelo marido, que foi preso. Segundo parentes, Patrick Azevedo tinha ciúmes do filho do casal de 1 ano. Alguns falam que esperavam que ele fizesse isso, que ele parecesse ser um garoto um pouco violento. Em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, mais 2 casos de feminicídio. Mãe de 3 crianças, Adriana Valério foi estrangulada em casa no dia em que fez 33 anos. O suspeito é o ex-marido, pai da filha mais velha, que está foragido. Amigos estranharam que Adriana não respondiam ao telefone e foram ver o que estava acontecendo. A filha mais velha da vítima viu que tinha alguém chamando, abriu a porta. Então falou que a mãe dela estava no quarto dormindo. Foi lá verificar e deparou com o corpo da amiga lá. A outra vítima foi Jéssica Salles, de 31 anos, esfaqueada pelo ex-namorado que tentou se matar após o crime. Ele está preso no hospital. Em Volta Redonda, no sul fluminense, Sirlene Ferreira de Lacerda foi morta pelo ex-namorado quando ia para o trabalho. Câmeras flagraram Elias Paulo Ferreira e um amigo seguindo a mulher de 37 anos momentos antes do crime. Os 2 estão presos. O número de mulheres vítimas de violência doméstica aumentou 10 vezes nos últimos 6 anos no estado do Rio. De janeiro a setembro passado, as delegacias especializadas registraram quase 1.500 casos. Isso significa que, em média, 5 mulheres por dia procuraram a ajuda da polícia. Geralmente são namorados, maridos, pessoas que têm ciúmes estúpidos. Isso não é romântico, gente. Tudo tem seu limite. Em Salvador, a justiça condenou o assassino do músico e capoeirista Moa do Catendê a 22 anos de prisão. Mestre Moa foi morto a facadas em outubro do ano passado durante uma discussão política. Foram quase 12 horas de julgamento. Paulo Sérgio Ferreira de Santana foi condenado a 22 anos e 1 mês em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e pela incapacidade de defesa da vítima, que era idosa. Paulo também vai cumprir pena por tentativa de homicídio pelo ataque ao primo da vítima, que teve o braço esfaqueado. Os 22 anos
já é uma resposta para a sociedade de que quem comete crimes covardes e truculentos será punido dentro dos rigores da lei. Modo Catindê foi assassinado dentro deste bar no dique do Tororó, em Salvador. O crime aconteceu na madrugada do dia 8 de outubro do ano passado, após uma discussão sobre política, horas depois do resultado das eleições para presidente do Brasil. A gente ficou tenso, nervoso com o fato de a gente estar ali junto com aquele assassino, frio, não mostrava nenhum arrependimento. Paulo Sérgio está preso desde o crime. Ao ver o assassino que tirou a vida de meu pai covardemente, meu pai na inocência, para mim foi muito forte, uma emoção muito forte, porque não tinha como não conter as lágrimas. Um vendedor de loja diz que foi vítima de racismo em um shopping do Rio de Janeiro. Ele foi impedido de deixar o local por seguranças ao ser confundido com um homem que saiu de um restaurante sem pagar a conta. Emerson Delgado trabalha em uma loja do shopping e estava indo embora quando foi abordado pelo segurança. Tem o direito de ir e vir, com a cor que eu tiver, com a bolsa que eu tiver, com a roupa que eu tiver. A vítima explicou que era funcionário e conta que o segurança, identificado como Flávio Ribeiro Gonçalves, ficou todo o tempo com a arma na mão. A denúncia que foi feita para o segurança do shopping foi que um homem careca e alto não tinha pago a conta do restaurante e estava segurando papelão. E eu, Emerson, estava com 2 bolsas pretas. Não tem nada a ver. A pessoa que fez a denúncia, não disse cor. Eu sou negro. Então ele abordou o primeiro negro que ele viu passar, alto e careca. Uma advogada que presenciou a ação testemunhou em favor de Emerson na delegacia. Porém, o caso não foi registrado como racismo, e sim como fato atípico. Um ato que não é considerado crime por não estar previsto em lei. O Shopping Rio Sul afirmou que é contra todo tipo de preconceito e esclarece que está apurando os fatos. A polícia não explicou por que não registrou o caso como racismo. Uma clínica veterinária na região metropolitana de Belo Horizonte foi fechada após denúncias de que congelava animais mortos para continuar cobrando pela internação. O dono foi preso. A operação da Polícia Civil foi batizada de Arca de Noé. Foram apreendidos documentos, computadores e celulares da clínica, que fica na cidade de Nova Lima. Segundo as investigações, os donos do local praticavam uma série de irregularidades, como maus tratos, diagnósticos errados, cobranças excessivas por medicamentos e procedimentos desnecessários. Animais morriam e a clínica demorava para poder comunicar ao tutor do animal para fins de obter a diária do animal, o tratamento que vinha sendo realizado, que na verdade não existia. Por isso que ele também está sendo investigado por estelionato. A Justiça determinou a suspensão imediata das atividades da clínica e do registro dos 2 proprietários do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Um deles foi preso e não quis gravar entrevista. Esse administrador de empresas conta que levava o animal de estimação na clínica há muitos anos. Ficou internado aqui porque deve ter comido alguma coisa. Agora vai ter que fazer todos os exames de novo para a gente ver o que aconteceu, se realmente ele foi medicado. Os responsáveis pela clínica poderão responder por vários crimes, como estelionato, associação criminosa, maus tratos e crimes ambientais. Eles também serão investigados por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Um professor de geografia é acusado de assédio sexual por alunas de um colégio do Distrito Federal. Mas, apesar das denúncias, ele continua trabalhando normalmente. As vítimas, todas menores de idade, contam que os abusos aconteciam no horário das aulas, dentro da escola. Ele tocava na nossa perna, nosso pescoço, cabelo, e só tocava no cabelo das meninas e nas meninas. Nos meninos, não. Teve uma vez que ele passou um filme na sala e ficou tudo escuro. Ele sentou do meu lado e colocou a mão na minha perna. As alunas dizem que também eram abordadas por mensagens de celular com assuntos íntimos. Praticamente mandava mensagem para todas as meninas. Até hoje nunca foi tomada nenhuma providência. Ele continua dando aula pra gente. Na mira da polícia está um professor de 42 anos dessa escola de ensino fundamental no Paranoá, a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Contra o profissional, que já trabalha há mais de 20 anos em salas de aula, são pelo menos 8 denúncias, todas envolvendo adolescentes. As vítimas procuraram a direção da escola e depois a delegacia da cidade. Quem já prestou depoimento disse que presenciou o professor fazendo gestos obscenos
dentro da sala de aula e que ele mandou pedidos de fotos sensuais e até convite para ir ao motel. Mesmo depois das denúncias, o suspeito continua trabalhando normalmente. A delegada do caso explica quando é considerado abuso sexual. Simulado. As pessoas não sabem se trata só de um carinho ou se é de uma situação de abuso. E para nós e para a lei, o que a lei determina como é que você vai perceber essa coisa tênue? É quando a vítima se sente muito incomodada. O professor já foi intimado e deve comparecer à delegacia nos próximos dias. A Secretaria de Educação do Distrito Federal disse que vai apurar o caso, mas não detalhou as providências. O projeto de lei que reduz a pena de agentes de segurança e de militares caso cometam excessos durante operações pode alterar o conceito de legítima defesa. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a proposta. Pelo projeto, a possibilidade de redução ou até isenção da pena só poderá ser aplicada para agentes que estão atuando em operações de garantia da lei e da ordem, que é quando o governo convoca um reforço na segurança por existir uma situação grave ou fora do comum. A proposta do Palácio do Planalto, enviada ao Congresso, diz que agentes de segurança ou militares só poderão ser punidos se comprovado que houve excesso proposital e proíbe a prisão em flagrante. Além disso, a Advocacia Geral da União passaria a fazer a defesa deles em processos que forem parar na Justiça. O texto traz ainda uma nova definição para o que deve ser considerado legítima defesa. Diz que o agente de segurança deverá ser isento de punição quando encontrar as seguintes situações: restrição de liberdade da vítima por violência ou grave ameaça, uso ostensivo ou porte de arma de fogo, prática capaz de gerar morte ou lesão corporal e ainda em atos de terrorismo. Essa é a segunda vez que o governo tenta aprovar esse tipo de projeto. O primeiro foi feito pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas negado por um grupo de trabalho da Câmara. Hoje, Bolsonaro voltou a defender penas mais brandas. Não é justo, por exemplo, citar um caso das Forças Armadas, certo? Por exemplo, um garoto de 20 anos de idade, numa operação GLO, acontece um imprevisto numa área urbana, que pode acontecer. Você submeter uma auditoria militar para pegar de 12 a 30 anos de cadeia. Isso não é justo. A indústria brasileira apresentou no mês de outubro o melhor índice de utilização da capacidade instalada dos últimos 5 anos. O índice cresceu 1 ponto percentual em relação ao mesmo mês anterior e chegou a 70%. Os dados são da Confederação Nacional da Indústria, que aponta uma aceleração na melhora da atividade do setor. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região coloque em liberdade réus condenados em segunda instância que não tenham contra eles pedidos de prisão preventiva. Carmen Lúcia segue a decisão tomada pelo Supremo há 2 semanas. A ministra é relatora de uma ação que questiona uma súmula do TRF4 que torna automática a execução de pena de todos os condenados em segunda instância. A decisão foi enviada hoje ao tribunal responsável pelos recursos na Operação Lava Jato. O governo interino da Bolívia acusou o ex-presidente Evo Morales de terrorismo. Morales será investigado por um áudio em que supostamente incentiva seus apoiadores a continuar bloqueando estradas. Vamos bloquear o circo, de verdade? Exilado no México, o ex-presidente boliviano afirmou que a gravação é falsa. Em mais um desdobramento da crise política na Bolívia, o ex-ministro da Justiça, Héctor Arce, foi acusado de obrigar funcionários a manipular cédulas eleitorais antes da auditoria da Organização dos Estados Americanos, que apontou fraude nas eleições. Arce negou a acusação e afirmou que apenas ordenou a conferência do material, algo previsto em lei. Autoridades colombianas confirmaram hoje a morte de 3 pessoas nos protestos contra o presidente Iván Duque. A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa, que também afirmou que quase 300 pessoas ficaram feridas durante as manifestações. Hoje, várias estações de Bogotá amanheceram fechadas por causa dos atos de vandalismo. Os protestos que aconteceram ontem em várias cidades do país reuniram mais de 200 mil pessoas contra reformas econômicas propostas pelo governo colombiano. O presidente Iván Duque disse estar aberto ao diálogo. Daqui a pouco, Justiça de São Paulo autoriza a quebra de sigilo fiscal do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Voltamos já já.
Ai, que hoje esse programa vai pegar fogo, vamos lá. Ai, meu Deus. Se for basta, a gente vai pro Polidense. Mas pera! Adriana, pra frente. Eu preciso de boas energias. Vamos fazer um flex aqui? Vamos continuar o jogo. Eu vou infartar. Eu não quero falar com você. Neiva do céu. Você topa ou não topa? Eu tô passando mal. Compre e pague o Cadê do Baú e concorra a R$1 milhão no programa para ganhar o Só Rodar. Com esse dinheiro, você pode comprar mais de 20 automóveis, 5 casas. O que você não pode é ficar fora dessa. Receba de graça, em anúncios da sua empresa no SBT, a mesma importância que você pagar na convenção que sua empresa fizer no Hotel Jequitimar do Guarujá. O melhor hotel do litoral paulista. Gente, a Telecena tá demais! Agora ela vai dar R$1 milhão no Mais Pontos! Você pode ficar milionário! Ou pode levar até R$700 mil se fizer menos pontos! Ou então ganhar até R$800 mil na Telecena completa! E ainda tem um caminhão de prêmios todo dia. É um caminhão carregado de presentes pra família toda. Ao todo, são mais de 6 milhões em prêmios. Compre a sua! Armani, Ômega, Jequiti, marcas de personalidade. Está rolando a Tijama Black Week. De 14 de novembro a 1º de dezembro, deixamos o preço assim, bem baixinho. Desconto de até 70%. E troca até 15 de janeiro de 2020. Só na Tijama você encontra estampas incríveis e exclusivas. Em modelagens super confortáveis. Corra e garanta o seu. A polícia divulgou hoje o laudo da perícia sobre a bebida que provocou a morte de 4 pessoas em Barueri, na Grande São Paulo. A conclusão é que havia uma mistura de álcool e cocaína na garrafa. Os laudos do Instituto de Criminalística chegaram às mãos do delegado nesta sexta-feira. De acordo com a perícia, havia cocaína pura diluída em álcool na garrafa apreendida. E o que é pior, o álcool potencializa esse efeito e mais, o fato deles serem viciados. E os hábitos de vida também são causas que, assim, tornaram ainda mais potencializador a morte de todos. São 51 miligramas de cocaína por mililitro da bebida. Isso significa que cada uma das vítimas mortas consumiu cerca de 1,5 gramas da droga. Para um ser humano comum, adulto, que não seja viciado, a dose letal de cocaína é de 1,2 gramas. A Polícia Civil agora quer saber de onde veio a cocaína diluída em álcool. Para o delegado, a garrafa pode ter sido usada numa tentativa de traficar a droga. A dúvida é se Vinícius Salles a encontrou por engano ou se ele sabia o que tinha na bebida. Quem perderia uma droga desse valor, deixaria um frasco com uma cocaína líquida desse valor nas ruas de um município. Então a gente precisa apurar direito isso. O sobrevivente está preso há 3 dias porque ainda não soube explicar de onde veio a garrafa. Ele já deu 4 versões diferentes. Imagens de câmeras de segurança mostram um momento em que um homem deixa a garrafa com o líquido contaminado numa lixeira de Barueri, na Grande São Paulo. A polícia tenta identificar o rapaz que aparece na gravação. No último sábado, 8 pessoas passaram mal depois de beber o líquido. 4 homens morreram. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governador do Rio, Wilson Witzel, precisa ter humildade se quiser retomar o diálogo entre os dois. Bolsonaro acusa Witzel de usar a polícia para atacar a família dele na investigação da morte de Marielle Franco. Logo na saída do Palácio da Alvorada, no início da manhã, Bolsonaro falou sobre a coleta de cerca de 500 mil assinaturas para a criação do novo partido, o Aliança pelo Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral decide na semana que vem se aceitará assinaturas por meio de um aplicativo, certificado digital ou outro recurso eletrônico. Se for positivo, eu faço no meio do partido. Se não for, vai demorar aí alguns meses. Se passar só para a biometria, também ajuda.
Acho que é uma parte do... De Brasília, o presidente seguiu para o Rio de Janeiro, onde participou de um evento na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na Urca, na Zona Sul. Um dia depois de acusar o governador do estado, Wilson Witzel, de manipular as investigações sobre a morte da vereadora Marielle Franco, Bolsonaro negou que a relação entre os dois esteja estremecida. Da minha parte, nenhuma. Agora tem que ter humildade de conversar com Deus. Em seguida, Bolsonaro participou de um almoço na Escola de Educação Física do Exército. Depois, seguiu para o Forte de Copacabana, onde não teve agenda pública. Jair Bolsonaro vai permanecer no Rio de Janeiro até este sábado para outro compromisso com os militares. O presidente deve participar de uma homenagem aos 74 anos de criação da Brigada de Infantaria Paraquedista na Vila Militar. Depois, volta para Brasília. Há tempo de assistir ao jogo do Flamengo pela final da Libertadores. Até sábado, sou melhor. Wilson Witzel não foi localizado hoje para comentar a declaração de Bolsonaro. O governador do Rio está em viagem a Lima, no Peru, onde vai acompanhar o jogo do Flamengo e a assessoria dele não quis se manifestar. Ontem, o Wilson Witzel negou qualquer manipulação da Polícia do Rio e afirmou que vai tomar providências judiciais contra Jair Bolsonaro. E a Justiça de São Paulo determinou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por suspeita de enriquecimento ilícito. O Ministério Público apurou que entre 2012 e 2018, o patrimônio de Salles saltou de R$ 1.400.000 para R$ 8.800.000. A defesa do ministro diz que todos os rendimentos e bens dele foram declarados e que não há nenhuma irregularidade nas informações. Em instantes... Morre aos 75 anos o rabino Henri Sobel, um dos principais defensores dos direitos humanos durante a ditadura militar do Brasil. Voltamos já já. Uma homenagem à vida e à história de Gugu Liberato, a carreira e os momentos marcantes na televisão. A calça rasgou! A partir das 11 da manhã, no Domingo Legal ao vivo. Vem tá tudo aqui, no e-commerce Jequiti. Vem tá tudo aqui, no e-commerce Jequiti. Chega rapidinho em sua casa, fácil e seguro pra comprar. Tem ofertas, promoções, acesse já. Vem tá tudo aqui, no e-commerce Jequiti. Vem tá tudo aqui, no e-commerce Jequiti. Faça a conversão da sua empresa no Hotel Jequitimar do Guarujá e receba de graça anúncios no SBT por ter escolhido o melhor hotel do litoral paulista. Quer ter o Natal mais feliz da sua vida? Então compre a Telecena. Agora você pode ganhar um caminhão carregado de presente para sua família toda. Então não perca essa chance. Garanta logo a sua Telecena. Vá lá! Swarovski, Armani, Jequiti, marcas de classe. Está rolando a Tijama Black Week. De 14 de novembro a 1º de dezembro, deixamos o preço assim, bem baixinho. Desconto de até 70%. E troca até 15 de janeiro de 2020. Só na Tijama você encontra estampas incríveis e exclusivas. Em modelagens super confortáveis. Corra e garanta o seu. Morreu hoje em Miami, nos Estados Unidos, o rabino Henri Sobel. Ele tinha 75 anos. Sobel foi uma das vozes mais importantes na defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil. A violação dos direitos humanos é um pecado contra Deus e contra os homens. Henri Sobel foi muito mais do que um líder religioso. O rabino, nascido em Portugal e que viveu por mais de 40 anos no Brasil, morreu aos 75 anos. O rabino foi quem denunciou o assassinato do jornalista Vladimir Herzog em outubro de 1975, durante a ditadura militar. Quando meu pai foi assassinado, o
a versão oficial do governo é que ele tinha cometido um suicídio. Na tradição judaica, as pessoas que se suicidam são enterradas junto aos muros do cemitério, e Henry mandou que enterrasse meu pai no meio do cemitério, mostrando e denunciando a violência que tinha sido cometida contra ele. Corajoso, Henry Sobel era o líder da congregação israelita paulista. Enfrentou até a ala mais conservadora da comunidade judaica. Ao lado do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, e do pastor presbiteriano Jamie Wright, o rabino conduziu o histórico ato ecumênico na Praça da Sé, em protesto contra a morte de Herzog. Se fecharmos os olhos, tornamos-nos cúmplices. Nunca mais pode haver um caso Vlado Herzog. Henry Sobel deixou o Brasil em 2013, trocou São Paulo por Miami, nos Estados Unidos. Lá ele descobriu um câncer no pulmão. O rabino passou por uma cirurgia, fez quimioterapia, mas não resistiu. Em março de 2007, Henry Sobel foi preso nos Estados Unidos por causa do furto de 4 gravatas numa loja. Sofrendo com uma depressão e com dificuldades de se adaptar aos medicamentos, ele passou uma noite na cadeia. Em seguida, demonstrou a coragem de sempre para assumir o erro. Pedi perdão, estou muito arrependido. Aquilo que aconteceu foi uma falha moral pessoal. Como homem, falhei. O corpo do rabino será enterrado no domingo em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Hoje é um dia de luto para a comunidade judaica, mas é um dia de luto para a sociedade brasileira, sobretudo para aqueles que acreditam na defesa das minorias. Todas essas pessoas estão se sentindo hoje um pouco órfãos de Henry Sobel, desse grande defensor dos direitos humanos. A Petrobras anunciou um reajuste de 4% no preço do gás de cozinha no botijão de 13 quilos. O preço do produto para venda em grandes botijões também terá alta de 0,6%. O aumento entra em vigor na segunda-feira. O final de semana começa com o avanço de uma frente fria no sudeste. Ela provoca chuva forte no litoral paulista, na região metropolitana de São Paulo, sul de Minas Gerais, Serra Fluminense e no Espírito Santo. Nesta sexta-feira, o volume de chuva aumentou em praticamente todas as cidades da Grande Vitória. Serra foi o município mais atingido. Ao todo, 12 cidades estão em estado de alerta. Nas áreas mais claras do mapa, o tempo segue seco e quente. Em Maceió e Belo Horizonte, a máxima chega aos 31 graus. Em Porto Alegre, a temperatura diminui e faz 25. Na capital paulista, a máxima será de 28 graus. Faltam menos de 24 horas para a final da Copa Libertadores em Lima e a capital peruana já está rubro-negra. 20 mil flamenguistas são esperados na cidade. E como em véspera de jogão, Ana, o segredo pode ser decisivo. O técnico Jorge Jesus simplesmente fechou o último treino do time. O que se pôde ver do treino na véspera da final contra o River Plate foram estas imagens divulgadas pelo Flamengo. Jorge Jesus agradeceu o carinho dos torcedores que improvisaram uma arquibancada na varanda de uma casa para poder ver a movimentação. Do lado de fora do centro de treinamento da seleção peruana, mais apaixonados esperavam por uma oportunidade para ver os jogadores. Esse grupo veio de Tabatinga, no interior do Amazonas. Pegamos 21 horas de barco, fomos para uma cidade aqui no Peru chamada Iquitos, pernoitamos lá e de lá a gente pegou um voo para cá, de 1h30 aqui para Lima. Nesta sexta-feira ainda havia muita gente chegando a Lima. O bairro de Miraflores virou território rubro-negro. Esse grupo estendeu uma bandeira gigante na fachada de um restaurante. Agora todo mundo é Mengão aqui. Mas o local também é ponto de encontro da torcida do River Plate. Uma convivência até agora muito tranquila. Até sábado, cerca de 20 mil rubro-negros devem inundar as ruas de Lima para empurrar o Flamengo na final da Libertadores. Além disso, o time vai contar com uma forcinha a mais, a torcida peruana.
3 goles. Flamengo. Arriba Flamengo. Flamengo, 2019, campeão da Libertadores. Lima, Peru. Ajuda mais que bem-vinda. Para a gente é sempre bem-vindo somar com a nação rubro-negra. Todos os peruanos cabem no nosso coração juntos. Tudo para conquistar essa medalha e levantar novamente o troféu mais importante do continente. A edição inédita do SBT Brasil você assiste às 7h45 da noite. Um bom dia para você. Bom dia.